gente debate muito a questão da renovação política e a gente acha que a representatividade é essencial para a gente conseguir ter uma política, uma democracia mais eficiente, de fato, que represente o interesse de todos. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, hoje a gente tem apenas 10% de mulheres, aproximadamente 10% de mulheres no Congresso, né? Então, tem uma pesquisa do Instituto da União Interparlamentar, que compara 190 países na questão da representatividade feminina, e desses 190, o Brasil está na posição 152. Quer dizer, um índice muito crítico para a gente, né? Só para a gente alinhar um pouco a base da conversa, para cada 7 vereadores, a gente tem uma vereadora mulher. Para cada... Olhando só para os deputados estaduais, 11% apenas são mulheres. E para a Câmara, para os 513 deputados federais, 12% são mulheres. E eu queria trazer 2 aspectos da representatividade. Um deles, que é um pouco mais discutido, é do quanto já foi demonstrado por estudos em diversos países que quando você tem mais mulheres participando das discussões políticas, dos congressos, nos parlamentos, questões da criança, da educação, da própria mulher ganham uma relevância que antes nunca tinha tido. Mas tem uma segunda questão que, para mim, é muito cara, que é a questão da aspiração das meninas. E teve um estudo que eu gostaria de compartilhar, que apareceu na Science, da Biman e outros coautores recentemente, e foi feito na Índia com 8.000 adolescentes, entre 11 e 15 anos. E esse estudo conseguiu mostrar que quanto maior o número de mulheres eleitas, lideranças femininas, as meninas tinham aspirações mais próximas às dos meninos, ou seja, mais amplas, com um horizonte maior, cumpriam, estudavam mais, tinham uma escolaridade maior e dedicavam um tempo menor para os afazeres domésticos e um tempo maior para os estudos e para o trabalho formal. Como que uma menina vai se enxergar na política, ou que uma menina negra, periférica, vai se enxergar na política se ela só vê homens brancos, em sua maioria mais velhos, né? Como que ela vai se imaginar naquele lugar? Vamos olhar agora para a nossa política. A gente vê uma maioria de homens brancos, enquanto na nossa população a gente tem mais mulheres negras do que homens brancos. No Global Gender Gap de 2017, o subíndice desse Global Gender Gap pior, na média do mundo, é exatamente representação política. A gente precisa entender esse fenômeno, né? E eu acho que é por isso que a gente está aqui para tentar contribuir e como fazer com que as mulheres enxerguem a política como também um espaço de ocupação profissional. Como tantos outros que a gente já ocupou, a política também é esse espaço que a gente pode contribuir e ocupar. Existe uma cultura que a mulher assimilou para essa visão de que ela tem um lugar, que é o lugar de cuidar da família, né, da gestação, de cuidar da família, dos filhos, dos idosos, dos pais, quando ficarem mais velhos. Quer dizer, a mulher ela ficou com o espaço do privado, enquanto os homens foram para o público. Da mesma maneira que lá nas ciências eu escutei muitas vezes que ciência não era coisa de menina, logo que cheguei na política, política não é coisa de mulher. E aí, de certa maneira, começa com uns artigos que te chamam de garotinha e qualificam todas as suas ideias como a ideia da garotinha, a ideia dessa menina, quem é ela, não sei o que lá. E chega em coisas como da Marielle, que é um tapa na cara de quem está tentando fazer algo diferente. Então eu acho que essa conversa é super urgente, é super necessária e mais do que nunca a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está vivendo, em que as desigualdades parecem estar se intensificando, mas que também, pela primeira vez na história, se é permitido falar e discutir. Quando a gente fala de barreiras estruturais, de fato, eu acho que tem um passo aqui de que não só as mulheres que já estão na política lutem por mais espaço, incentivo, verbas de partidos, mas para que as mulheres que estão fora comecem a perceber mais valor em ter mulheres na política, né? Mas eu ouço muitas mulheres que estão nesse espaço acharem que política é algo muito distante da vida delas, mais ainda do que eu ouço os homens no geral, né? A mulher de classe média, a mulher de classe alta, ela acha que consegue resolver tudo no âmbito privado. E o feminismo permitido é o feminismo higienizado, que é assim, não pode falar de luta, não pode se assumir feminista, não pode falar de cota, Deus me livre, né? Porque senão parece que eu tô contra a meritocracia. Então, assim, uma coisa que eu falo muito quando eu tô nesses espaços é de que, cara, não é para você avançar, vir a ser CEO, o caminho,
Não é ter uma estrutura dentro de casa da babá, da empregada, não sei o quê. É política pública de incentivo à mulher ocupar espaço público. É divisões de tarefas igualitárias. O DIAP, que ele trabalha muito com essa questão de perspectiva política, né, de expectativa política, está trabalhando com um número de 90% de reeleição, uma estimativa de 90% de reeleição do Congresso Nacional. Por que vai ser reeleito 90% do Congresso Nacional? Porque a gente não mudou a estrutura partidária. Porque as eleições, na verdade, elas não vão acontecer em outubro, elas estão acontecendo agora, com as lideranças políticas, diante das regras eleitorais que existem hoje, selecionando quais vão ser os candidatos que vão receber recursos, tempo de visibilidade e tudo mais. E não importa que o STF decidiu há pouco tempo atrás de destinar 30% de recursos do fundo partidário para mulheres, porque o fundo especial, o fundo especial para eleições está intocável. Esse fundo bilionário que saiu da gaveta, né, como proposta recentemente de reforma política aprovada, não está sendo discutido. Desde 88 não se disputa uma eleição com as mesmas regras da anterior, pasme. E as regras desse ano, elas restringem ainda mais, inclusive o tempo de televisão e de campanha, que era 90 dias e agora é só 45. Como é que gente comum, que trabalha das 8 às 18, de segunda a sexta e às vezes sábado, das 8 ao meio-dia, tem tempo de qualidade para ainda ser competitivo com essa galera? Precisa tempo de televisão, precisa dos recursos, precisa da proteção, sobretudo para aquelas que estão numa linha de frente, estão vulneráveis, que estão tratando de coisas extremamente sérias, que é o tráfico, que é a violência, que é exatamente a insegurança nas áreas que demandam mais a nossa atenção, onde as pessoas estão, obviamente, nas franjas, em todos os sentidos da sociedade. Então, você precisa de um conjunto de medidas. Eu digo, uma só não vai resolver, vai desvirtuar o processo e vai, na verdade, dificultar outras conquistas. Não é fácil você, enquanto mulher, você ter voz no Congresso Nacional, nas duas casas, que tem estruturas de poder ali, de quem indica, né, para fazer parte das comissões especiais, etc. e tal. Eu chegaria no nível mais simples da discussão. Onde está uma creche para você levar o seu filho, se você for uma mãe, etc. e tal? A questão da gente carregar o filho, de ter que carregar a casa, de ter que carregar tudo isso para poder fazer uma escolha política, de servir o próximo acima de você, é muito difícil. Então, eu acho que a mulher acaba ficando abaixo nessa questão desse preparo. Não por conta dela, mas sim por conta dos desafios que são enfrentados. E o último é o ferramental, que é a questão partidária, que realmente a eleição está sendo resolvida agora, em quem vai disputar efetivamente a eleição. E, no entanto, os partidos tendem a maquiar toda a situação, porque o recurso do partido, das inserções partidárias na televisão, o recurso que tem que ser utilizado pelas fundações, que também é um recurso altíssimo que tem nos partidos e não são direcionados para a qualificação nem para o impulsionamento das mulheres na política. Esse também é um fundo que está parado, que a gente não recebe, porque a gente não só tem, como foi falado pela Évora, o fundo partidário, tem o fundo eleitoral, tem o fundo que vai para as fundações, tem os horários de televisão, as inserções partidárias que são durante o ano inteiro e o horário eleitoral, que não são passados para as mulheres. 30% desses recursos que vão entrar, possivelmente nem seja distribuído de forma igualitária também para as mulheres. Tem aquele caso emblemático, que é da decisão sobre direitos reprodutivos da mulher, né, sobre o aborto, em que tinha, eu não lembro o número, mas era uma coisa assim, uma mulher e o resto todos homens. A gente precisa ter mulheres decidindo sobre as coisas que afetam as mulheres. E os direitos reprodutivos aí, eles não vivem essa realidade e não vão ser diretamente afetados por essas decisões. Então, a minha sensação é que não faz sentido que não haja mulheres ali tomando decisões sobre isso. Tem um dado que eu descobri recentemente, que eu acho que explica muito do problema, que tem a regra, né, dos 30% a 70% de representatividade de cada um dos gêneros, só que só em 2016, 18.244 candidatas mulheres não receberam sequer um voto, ou seja, não votaram nem em si mesmas. E a gente pode pensar, poxa, 12,5%, talvez alguém morreu, desistiu, sei lá o quê.
Só que para os homens é 2,6% que não recebem sequer um voto. Ou seja, tem muita mulher fantasma nas eleições, tem muita. 12,5% dos 30% que os partidos usam mais como máximo do que como mínimo. 44% dos filiados dos partidos, em média, são mulheres. E por que essas mulheres também não são candidatas, não são estimuladas, não são levadas, sendo que elas sim participam da vida política? E todas as convenções e eventos partidários que eu participei, desde os meus 16 anos, eu vejo uma quantidade imensa de mulher. E, no entanto, eu não vejo elas participando ativamente por falta de estímulo do próprio partido. Por falta de acesso aos recursos, e por medo, sim. Eu vou participar, mas eu não sei se lá em casa vão gostar, se meus filhos vão aprovar. Enfim, eu acho que todo esse movimento tem que passar e cabe a cada um de nós. Eu acredito muito em espaços como o Renova está criando para a gente poder discutir as ações, discutir a participação, de alguma forma nos ajudar a montar pautas mais firmes para a gente poder atuar e aproveitar desses momentos para discutir com a sociedade. Por que a gente não inventa junto o nosso lugar? Eu acho que a gente se trazer para esse movimento, se trazer para o centro desse debate, a gente se colocar disponível para escutar de verdade necessidades não só nossas, mas de um todo, o qual nós fazemos parte, é super importante para que a gente consiga se manter, porque não é só chegar lá, é como a gente se mantém nesse lugar, né? A gente faz política todo dia, somos seres políticos, todos falamos a todo tempo disso, mas a gente nunca se vê representado nos espaços de poder. Então, cara, nós somos mulheres e somos poderosas sim. Sabe, a gente assumir esse poder pra gente, essa coisa que já existe, e fazer com que isso se volte pro mundo, se volte pro outro, essa vontade de servir, o poder é para ser compartilhado. São mulheres que sabem compartilhar esse poder. Então, acho que a gente se ouvir mais, a gente se conhecer mais e encontrar o nosso papel no mundo juntas. Conversem com as pessoas que estão em volta de vocês e que gostam de vocês e descubram as forças que vocês já têm e que vocês não estão reconhecendo às vezes, porque é em cima disso que vocês vão construir. Então, não tenham medo. As pessoas falam muito, as mulheres têm que ocupar esse espaço. As mulheres têm que ocupar o espaço que elas quiserem. Dá para ocupar espaço na política. Conversem com as pessoas, descubram onde vocês têm as suas forças. Vão atrás disso, peçam ajuda. Conversem com pessoas outras que não são do seu círculo, mas que podem talvez estar à frente. Todo mundo aqui tem mentoras. Procurem relacionamentos. A nossa força é a construção de relacionamentos, é a flexibilidade, a adaptabilidade. A gente se adapta para o que for necessário. Então, procurem esses relacionamentos que vão ser os seus pontos de construção para poder ir subindo, porque o caminho é difícil, mas é divertido de fazer. O que me trouxe, eu acho que para pensar a política partidária, foi exatamente uma força de toda essa revolta, de tudo isso que a gente vê, que é contrária à participação das mulheres na política, contrária à participação de negros na política, contrária à participação de jovens na política. Né? Se você vê os quadros políticos, nenhum deles nos representa efetivamente. E essa energia que nos traz aqui, mais do que da revolta, é da esperança. Eu sinto que o que me coloca ainda todo dia de pé e o que me faz todos os dias dormir com a consciência tranquila é de que não devo nada a ninguém, não fiz nada de errado, estou lutando por um espaço que é meu tanto quanto de qualquer outro. E eu quero fazer a transformação, sim, o meu compromisso é com isso. Então, eu não posso desistir, mais do que um sonho pessoal, também do sonho de muitas pessoas que virão comigo para lutar. Vocês que têm contatos com essas mulheres, elaborando uma série de programas e atuando invisível, tornem-as visíveis, convide-as para a política. Eu acho que é uma alternativa e ela pode olhar, mas eu não entendo nada de política. Enfim, é tudo aquilo que a gente conversou desde o início e dizer, olha, mas vamos tentar. A gente sempre conhece uma mulher que a gente fala, cara, ela é incrível. Por que ela também não está no espaço de poder? Porque muitas das vezes elas estão fazendo o trabalho no seu bairro, nas suas comunidades, na escola dos filhos. Enfim, essas pessoas têm que ser impulsionadas para esses lugares. E a gente tem esse papel de se ajudar e de se estimular. Porque, como também foi falado, a gente tem poucos exemplos. É o momento mais apropriado para que a gente coloque todas as nossas habilidades, experiências e vontade de mudar agora. A gente precisa fazer learning by doing. Mas só que nos dê a oportunidade de fazer. Eu acho que essa é a questão, né? Para todas as mulheres que estão nos assistindo e que têm interesse em ingressar na política, que nos procurem
para a gente, de fato, crescer o número de líderes que querem transformar a sua carreira, enfim, direcionar a sua atuação para a política institucional. Fica aí o convite, que a gente quer muito mesmo que esse número chegue em pelo menos 50% a partir da turma do ano que vem.